Então, vamos lá. Eu conheci o Alexandre, eu tinha por volta de uns quase 15 anos. Através de amigos em comum que a gente tinha. Nós começamos uma relação, nós namoramos durante bastante tempo. A gente teve um término durante essa nossa relação. E depois que a gente voltou, bem pouco tempo depois, eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada naquela época, com 17 anos. Então, foi quase 15, 16, 17, 2 anos aí depois. Não foi uma gravidez que a gente planejou. Foi um susto. Eu era muito jovem, um susto para minha família, enfim. E depois que ela nasceu, eu continuei morando na casa da minha mãe e ele na casa dos pais dele. A gente não casou, a gente não construiu uma vida junto ali, depois do nascimento dela, que eu acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem. Muitas vezes a pessoa escuta, ela é casada, ela se separou, Então, quando eu falo ela se separou, ela terminou um relacionamento, um namoro, do qual a gente tinha a nossa filha, e ela tinha 11 meses quando a gente se separou, vésperas do aniversário dele. E aí a gente começou a conviver como pais separados. Sim. Né? Tinha os seus altos, seus baixos, de vez em quando a gente se dava muito bem, de vez em quando a gente brigava, enfim, por diversos motivos, por formas de criação, porque eu acho que depois que você está separado, essa é a parte mais difícil de você conseguir se relacionar com a pessoa. E tudo, eu acho que todos os relacionamentos, e aí a gente entra em muitos crimes a partir daí, Sim. é a forma como você se separa. Se uma parte termina gostando, uma parte termina... Enfim, existem várias partes que aí entra, infelizmente, um inocente que tem que pagar muitas vezes pela vida por causa de falha de adultos, por falha de pessoas que não se cuidam, que não se tratam, que não... É o que você falou, vamos para terapia, vamos se cuidar para que isso não aconteça. E isso acontece, infelizmente. E aí ela ia, no começo, assim, como nós éramos muito próximas, a gente dormia no mesmo quarto, eu morava na casa da minha mãe, então a gente tinha uma relação muito de grudinho mãe e filha. Então, muitas das vezes que ela foi, ela ia chorando. Mas aquele choro, que foi o que eu falei em uma outra oportunidade, aquele choro eu não gosto do meu pai, eu não gosto de estar com ele, eu não gosto de estar com a família, porque ela adorava estar lá, gostava muito da família dele. Eu tenho muitos comigo, eu não posso ser hipócrita ou dizer uma coisa que realmente não é a verdade. E isso não faz parte de mim. Então, assim, ela gostava. Então ela ia, mas é igual deixar uma criança na escola. Os primeiros dias que ela se vê naquela separação, muitas vezes ela ia e voltava no mesmo dia, ou ela ia, passava o final de semana. Quando ela começou a ir, não era o final de semana, porque ela era muito pequenininha para dormir, enfim. A gente tinha essa relação tranquila inicialmente. Ele solteiro nesse momento? Ele solteiro nesse momento. Quando você teve o susto de se descobrir grávida aos 17 anos, você devia ter sonhos, que daí você tem que dar uma interrompida e tudo mais, mas você quis ser mãe quando você descobriu o que estava grávida? Quis ser mãe. Ele queria ser pai? Queria. Super aprovou. Em momento nenhum ele virou e falou... Não quero ser pai, não. Tá. Nunca falou. Ele aceitou essa novidade para ele. Exato. Também. Quando a Jatobá entra, você nunca tinha visto ela? Não. Você não era do convívio, porque vocês não eram do convívio de amigos? Não, nem conhecia, nunca ouvi falar. Porque ele conheceu ela na faculdade. Ela entra na vida dele, ela entra na vida da sua filha. Sim. Como que foi esse momento? Para Isabela, para você e para Isabela? Então, é o que eu falei. Ele ficou mais distante nessa época. Mais distante. Pelo, sei lá, um relacionamento novo. E para homem é sempre muito mais tranquilo. Como é que eu vou dizer? É sempre muito mais tranquilo entrar num relacionamento do qual ele não pega, a criança tem com quem ser cuidada, então... E assim, a mãe dele prezava muito essa relação com ela, com a Isabela. Então, normalmente, quando ela ia, e ainda ele morava com os pais, ia para casa da mãe dele. Então, a relação com a Jatobá veio depois. Então, quando ela ia para casa da mãe dele... para casa da família dele, isso é uma tranquilidade para a mãe. Lógico. Para mim.
Então, assim, não é que eles inicialmente começou a namorar com ela e ele ia pra casa dela. Não era dessa forma. E naqueles fins de semana, talvez nos finais de semana ele até ficasse com os avós e menos com o pai. Ela. Não sabemos, mas eu digo, não vou ser leviana e responder algo que eu não saiba. Os avós queriam essa relação, então... Queriam, sempre quiseram. Apesar de ele estar começando uma relação com A irmã dele é a madrinha dela. A irmã do Alexandre. Era a madrinha dela. Quando eles vão morar juntos, muda como? A Isabela começa a ter que ir para casa dele. Então... Aí já não é mais casa da mãe e do pai então, dele. assim, não era algo que eu tinha controle. Ou que Sim, eu lógico. pudesse ter controle de onde ela partia. Então, assim, eu sabia que ela dormia muito na casa da mãe dele ainda. Apesar dela ter ele sempre falava, ela tem o quarto dela, ela tem o quartinho dela. Ela ficava bastante na casa da mãe dele. Então, acho que depois dos irmãos, né, que foi também quando eles foram morar juntos, efetivamente. E aí ela começou... Você fala os filhos deles. Os filhos deles. Os filhos do Alexandre, que é aí que eles vão morar juntos. Daí... Isso. É o que eu tô te falando. Não sei exatamente essa cronologia e com quanto tempo isso foi acontecer. Mas eu sei que ele vai para casa... Ela frequenta mais lá para estar com os irmãos. Mas até onde a minha mãe conversava mais com a mãe dele... a mãe dele estava sempre lá, eles estavam sempre juntos, então eu acho que essa relação acontecia, entendeu? Óbvio que eles tinham uma vida de casal, que ficavam sozinhos com os filhos, não é nada que isso não acontecesse ou que precisasse ser supervisionado no meu entendimento, entendeu? Com a Jatobá você conversava? Não. Para falar alguma coisa assim da Isabela? Sim, pouco. Mas já conversamos, já tivemos... Olha, ela tá indo. Tanto que no dia em que ela foi pra Jatobá que ela foi com a Jatobá que ela foi. Na sexta-feira. Antes... Primeiro teve uma relação muito ruim, de briga entre eles. Depois, é o que eu tô te falando, tiveram fases. De amadurecimento da parte dela depois dos filhos, depois... Enfim, tiveram várias fases também nessa relação com ela. Ela tinha muitos ciúmes da Isabela ou de você? Porque a Isabela era a iconicidade máxima do passado do Alexandre. Sim. Você sentia algum ciúmes forte por conta de você ou dela? Então, quando ele ainda era namorado, era nítido o ciúme de mim. E aí, uma vez até que eu lembro desse fato na porta da minha casa, eu falei assim, olha, você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Porque se a gente quisesse estar junto, a gente ia estar junto, não era você que impedir. Então, eu acho assim, quando o relacionamento ele quer estar junto, não vai ter ninguém que impeça esse relacionamento. Pode vir alguém desequilibrado, tentar desestruturar, vir aqui e te matar. Mas se a pessoa quiser estar junto, ela vai estar junto. Então, não era o caso. Não era o caso nem da minha parte e nem da dele. Muito menos da minha. Isso foi uma resposta. O que ela teria falado para você? Ela ficou quieta. Ela não, antes, não assim, para você falar tudo isso, ela falou o quê? De alguma coisa? Teve alguma cena, isso? Sim, foi na porta da minha casa essa cena, mas eu não vou saber. O porquê de você ter respondido isso? Não vou te precisar isso, exatamente qual foi o contexto da história. Eu sei que teve essa conversa e eu falei isso pra ela. Crianças eu não tenho mesmo. nenhum relato dela do qual ela falava, eu fui agredida, eu fui maltratada, Nem marca, repito, nada. eu não posso ser leviana de dizer que algo aconteceu que não aconteceu. Que é pior de tudo, então. Que é pior pra mim, aconteceu... que eu não consigo conectar isso e falar assim, o que aconteceu? Foi, sei lá, vou usar essa palavra, caiu o disjuntor da pessoa? O que aconteceu? Porque, ok, se ela tem ciúme, se passou, se não passou esse ciúme, o que ela tinha? E eu sou da seguinte opinião, você não quer conviver? Não conviva. A criança, não quando quer crescer, viver. faz terapia e resolve. Exato, a mãe dela vai cuidar dela. Se a mãe que maltrata, o pai vai cuidar dela. Alguém quer cuidar dessa criança. Tem sempre alguém nesse rol familiar, seja pai, mãe, tia, madrinho, padrinho, primo. Alguém quer cuidar dessa criança. Ou um desconhecido. Tá cheio de pessoa querendo amar. Tá cheio de pessoa com amor para dar. Cheio de pessoa querendo adotar. Cheio de gente... querendo fazer isso. Então, qual que é a necessidade? Você não quer... a imagem da minha filha remete à minha imagem? Então, fala pro seu marido que não quer conviver. Quando a Isabela vai, naquele fim de semana, era alguma coisa especial ou era só mais um fim de semana a cada 15 dias que ela estava indo? Não, ela tinha um passeio na escola.
que eu esqueci de pagar. Passou. Você esqueceu de pagar? Esqueci de pagar o passeio. Eu sei, isso às vezes acontece, já aconteceu comigo lá atrás. Então, passou a data do passeio, esqueci de pagar. Aí ela ficou chateada, é óbvio. Né? Perdão, minha filha. A mamãe não esquece mais de pagar os passeios de ninguém. E... Ela já perdoou, com certeza. E eu perguntei pra ela o que ela queria fazer. E ela me falou que ela queria ir pra lá. E foi quando eu liguei pra ela, perguntando se ela estava disponível. E ela foi buscar. Você ligou para ela, ela Jatobá. Ela Jatobá. Ela não ficou em momento nenhum, não dá, você não teve que convencê-la. Não, nem um pouco. E elas iam fazer alguma coisa? Não, tinha nada, iam ficar com os nada irmãos. que eu soubesse programado. Não tinha nenhum programa. Tanto que foi programado, supermercado, sair, não foi nada extraordinário que eles fizeram. Ela foi buscar na Na sexta-feira? sexta-noite, sexta-tarde, Sexta-tarde. Tudo acontece no sábado para o domingo. sábado pro domingo. Então ela dorme uma noite lá. Dorme uma noite. Você chegou a falar com a Isabela depois, nesse período, antes de ela cair? Antes de tudo acontecer? Não, tá tudo bem. Na sexta-feira só eu falei com ela. Na sexta-feira antes dela ir. Antes de entregar para Jatobá? Pra Jatobá. Eu estava trabalhando. Tá. Eu falei com ela do trabalho. Ela estava na minha casa com a minha mãe. E aí ela foi buscar na sexta-feira. E foi a última vez que eu falei com ela. Como foi aquele... Porque assim, eu procurava não ficar nessa... Eu nunca fui, não é do meu instinto, não é do meu jeito essa possibilidade. Ai, me liga toda hora, me liga aqui. Então assim, ela tem uma vida lá, eu acho que tinha que ser leve. Não, infelizmente, não deu para ser. Se eu falhei, eu durante muito tempo me perguntei se eu falhei nesse momento, se eu não tinha, se foi... Mas eu não tinha o que fazer. Se não fosse dessa forma, seria de outra, infelizmente. Então, assim, aí durante muito tempo eu me autopuni por isso. E aí depois eu passei por esse processo do tipo, ia acontecer, não foi culpa minha, não fui eu que cometi o crime. Você se sentiu culpada? Não me senti culpada. Qualquer coisa tem lenço ali. Tá? Não me senti culpada do... A minha culpa era... Aí você fica pensando numa sequência de falhas suas. Aí não paguei o passeio. Puta que pariu, que mãe irresponsável. Que mãe alienada. Que mãe nunca esqueceu de olhar uma agenda. Não é que eu não esqueci, passou o prazo e aí eu tentei convencer a escola, tentei ligar para a escola e não consegui. Você pode perguntar para todas as pessoas que passam por aqui. Não é que elas se culpam, que elas se punem, mas é um sentimento de eu poderia ter feito, eu deveria ter feito, eu estava ali, eu não consegui, Como eu não vi, porque eu não vi. Como eu não percebi. Isso, a gente não quer esse status, mas ele é automático quando você vê Claro. que você não tem mais a pessoa que você ama com você. O que você quer é voltar ao tempo e conseguir mudar a régua do futuro. Mas isso não existe, não tem vida paralela. Não. Entender a vida de agora, que sempre é o mais difícil, é o que te torna melhor depois. Pais separados, principalmente quando você não tem... É difícil uma relação de pais separados tão assim... Ninguém aqui é Suécia, né? A gente é Brasil ainda. É melhor quando vai a criança não ficar ligando o tempo inteiro, até para ela criança. Sim. Porque senão é um inferno. A criança não sabe mais... O vínculo que ela tem, Ainda para mais- ela criar aquele vínculo lá. Ainda mais se vocês eram tão juntas, você percebe pelas fotos que vocês têm, o quanto vocês eram próximas, o quanto vocês eram... até porque a idade hoje, então, vocês seriam ainda mais próximas de idade. De tanto que vocês eram, seria mais complicado para ela conseguir ficar lá se você ficasse ligando o tempo inteiro. Isso estaria também um problema para dentro da casa, com uma mulher que já está com ciúmes. Eu, em momento nenhum, eu só te perguntei assim, se, por exemplo, você ligou, mas não disse, como que você não ligou? Isso não se faz. Aliás, o certo é não ela fazer. falou isso para mim no velório. Quem? Ela falou isso para mim no velório. Ela quem? A Jatobá. O que Você ela nem falou? Não, eu ligou já pra vou direto para esse ponto. O que ela falou? Ô, curioso. Não, é porque... você nem ligou para ela. Nossa, que... Bem... Você nem ligou para ela no sábado e na sexta? No sábado. Antes do velório... Então, esse seu sua indignação era minha na hora.
E você ainda nem sabia que ela... Bom, vamos Não, chegar no velório. tinha ideia. Vamos chegar no velório. Na sexta-feira, você tá na sua vida, sua filha está em segurança na casa do pai e da madrasta com os irmãos dela que ela tanto gostava. Como que aconteceu? Como que foi? Quem te liga? Como que você fica sabendo tudo que aconteceu? Ela me ligou. Ela ligou no meu celular. A Jatobá também? Na Jatobá, ligou no meu celular. Ela gritava demais, demais. Era difícil de entender o que ela falava. Tanto que foi o que eu falei. Tanto que eu achei... Eu entendi, na minha cabeça, eu achei que ela tivesse sofrido um acidente, que ela tivesse caído na piscina. Naquela gritaria toda, ela falou, tô na minha casa. Aí a gente correu pra lá. Eu tava na casa de uma amiga, a gente tinha acabado de chegar de um churrasco. A gente tava longe. Então, assim, às vezes eu fico pensando, graças a Deus, eu tava perto, porque o churrasco era bem longe. A gente tava muito, do outro lado, na ZL, lá no Parque do Carmo, se eu não me engano. Então, do Parque do Carmo pra lá, você imagina quanto tempo eu demoraria pra chegar, não ia nem encontrar com ela. Quando ela chegasse, ela nem lá estaria. Sim. Então, assim, aí ela ligou, cheguei. Quando eu cheguei, entrei no prédio. Já tinha ambulância, polícia, Não tinha nada? Não tinha nada. Ela estava lá, cheguei, encostei nela, eu vi que ela estava respirando, encostei nela. Você viu ela no Vi, ela jardim? fiquei ali no chão com ela, ajoelhada no chão do lado dela, falando, fica calma, a mamãe tá aqui, a mamãe chegou, a mamãe vai cuidar de você. E eu tinha muitos comigo, assim, minha vontade era catar ela ali na hora e levar ela embora dali. Só que eu ficava pensando assim, eu vi que ela estava debilitada. Mas a minha esperança é que ela respirava. Então, meu pensamento era, se eu pego ela aqui, acontece alguma coisa com ela, ela não sobrevive no caminho, aí eu não ia me perdoar nunca. Então, como ela respirava, a ambulância vai chegar, vai dar tempo de salvar ela. Ficasse ela como for. Se ela ficasse sem andar, se ela ficasse... O que ela acontecesse com ela? Era a única coisa que eu queria, ela era viva daquele jeito. Do jeito que fosse. E aí você tá lá com a sua filha, começam a chegar as ambulâncias, eu vi que você vai com ela. Eu fui na ambulância, mas eu fui na frente, eles não deixaram eu ir atrás. Não pode ir atrás. Eu passei por uma situação dessa, eu sei. Eu também queria ir atrás, eles falaram, você vai lá na frente. Eles não me deixaram. Esse percurso foi até O Santa mais Casa? longo isso? da minha vida. Eles vieram para Santa Casa. Parecia que eu estava indo para a praia. E a praia é bem longe. Bem longe. Bem longe. Como você conseguia ver a Isabela? Não, eles não me deixavam nem olhar para trás. Porque assim, eu não sabia. Mas é óbvio que quem fez o primeiro atendimento já devia ter noção da gravidade. Já devia ter noção... Eu não sei nem se ela entrou na ambulância viva. Então, assim, eles já sabiam, quando eles fizeram esse primeiro atendimento, eles sabiam da gravidade. E assim, eu ficar olhando, eu ficar vendo e tudo isso acontecendo, é muito mais difícil. Claro. E eles sabem, né? Óbvio, tô ali, a mãe dela, eu quero saber. E eles não me deixaram. Quando ela chega no hospital com você, você segue com ela? Não me deixaram nem descer da ambulância. Eles só desci da ambulância depois que ela já estava dentro do hospital. E como foi o momento da despedida dela? A gente vai falar isso mesmo. Bem, a médica, a gente ficou lá esperando, a angústia, que foi, assim, eu sei que foi pouco tempo, mas parece que foi muito tempo, até a médica vir falar que ela não tinha sobrevivido. E aí eles deixaram que eu e ele entrássemos, só eu e ele. Ele foi lá? Ele foi? Ele foi junto? A Jatobá também foi? Não. Para o hospital? Não, foi Alexandre, foi sua mãe, seu pai? Eu Achei que sua mãe estava porque eu vi no documentário. Tava minha mãe, meu pai. E ele? Ele tava. Ele entrou junto com você? Junto comigo pra se despedir dela. Porque eles falaram que era a hora que a gente poderia se despedir dela. E aí eu entrei na sala, ela tava lá. Eu lembro muito bem da roupa dela. E aí foi a hora que eu desabei, eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais controle.
foi só o que eu consegui falar para ela. Vai em paz. Que eu vou cuidar de tudo aqui. A única coisa que eu consegui falar para ela. E nessa, quando ela ainda estava no chão, eu só repetia para ela: fica tranquila, a mamãe está aqui, a mamãe vai cuidar de você. Então, assim, não é o que eu estava te falando, não é que a gente se culpa, mas é uma sensação de impotência. Sim. Que o seu filho precisa de você e você não consegue fazer nada. Diferente de meu filho machucar o joelho, de meu filho cair, do meu filho, igual meu filho recentemente machucou o braço. Tá ali, eu consigo levar ele no médico, eu consigo cuidar dele. Dela eu não consegui. Por que você acha que eles não confessam? Não sei dizer. Deve ter alguma conveniência aí, alguma coisa que... um buraco muito negro e muito profundo que eu nunca vou alcançar. Quando me falam assim, mas eles são... E é verdade, um dos únicos casais que... Suzane, toda da vida... Quando a cadeia gelada rompe amores, né? Tá vendo? Mas eles não... Tá vendo? Eles continuam dizendo que são inocentes, eles estão... Falo, o que não significa que eles sejam. Significa que existe algo que os prende. Que eles têm uma tolerância maior que os outros. Exatamente. Não significa que eles sejam o que eles estão falando da verdade. Significa apenas que eles têm algo... Omitindo por mais tempo que os outros. Um imã maior do que a gente não sabemos o que é. Exato. Né? Alguma coisa assim. E não sabemos mesmo. Eu nem vou entrar com você nessa história, isso eu entro muito com especial, que assim, o que você acha que aconteceu lá dentro do apartamento? Eu prefiro não nem vou entrar falar. Mas eu preciso só dizer para as pessoas que eu não vou perguntar isso para você em respeito a você. Porque eu acho que você não precisa passar... Eu tenho certeza que você já pensou isso 500 mil vezes, mas eu não quero aqui a gente conversar sobre isso, porque não é necessário. Mas só para deixar para as pessoas, eu não vou entrar no detalhe de como tudo aconteceu com a Isabela. Julgados condenados. Foram para lá. Anos depois, a gente começa a ver saidinhas... eles começam a entrar em regime semiaberto. Você também ficou sabendo que eles vão entrar em regime semiaberto pela televisão também? Sim. Como foi esse jantar que você estava começando? Como é que foi isso? Como foi descobrir? Indigesto. Total. Se foi para mim, para os outros, eu imagino para você. E aquela coisa, né? No Dia dos Pais, no Dia das Mães. Um Dia das Mães que ele te tirou durante muitos anos. Quando você vê que agora a gente vai começar a ver a volta deles. Hoje saiu mesmo que ele está querendo entrar em regime aberto, uma coisa assim e tal. Como você vê... Como você, que é a vítima viva, o que você diria para quem legisla... eu sempre falo que eu sou a favor de prisão perpétua, ou que pelo menos as pessoas cumpram. Eu quando entrevistei o pai da Liana Friedenbach, ele tem algo que eu acho muito interessante. Ele fala do que ele quer, é o seguinte: se a lei deu 75 anos de prisão, que ele fique 75 anos na prisão. 75 anos na prisão. Porque senão fica uma coisa ilógica, assim, você tem 120 anos, mas o cara sai em 10. Não dá 120, porque a gente fica muito horrorizado. Porque 120 anos você cria uma esperança, você fala, nossa, agora vai. Aí 10 anos, ele tá no mesmo supermercado que você. Exatamente. Quando você percebeu que, inclusive, que o tempo passou e que você pode ver como é essa... Você fica angustiada de uma hora encontrar com ela no supermercado, ansiosa, se o dia a dia mudou, como é esse novo momento? Porque a gente viu eles presos, e a gente está vendo eles saindo agora. Meu dia a dia não mudou. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho quem me banque, eu não tenho quem me pague, eu tenho que trabalhar, pego o metrô, levo marmita... Nada mudou e nada vai mudar. Não tenho que mudar minha vida por causa dela. Talvez ela deva mudar a vida dela por um problema que ela causou e enfim. A vergonha é dela, não é? A vergonha é dela, não é minha. É sobre isso. Então, eu acho o seguinte: a minha vida não vai mudar, mas a minha indignação fica. Que é o que você falou. Você recebeu 26 anos, 31 anos, você tem que cumprir o período que lhe foi estipulado. Não dá para você ficar 15 anos preso e sair e ainda ter... Porque, se eu não me engano, ela deve ter
bem próximo da minha idade. Me considero uma pessoa cheia de vida. Você é jovenzíssima, imagina. Cheia de vida ela também. Dá para viver uma vida inteira pela frente. Concordo que ela perdeu um grande espaço, assim, e sinto demais por aquelas crianças. Demais. Cada vez que eu penso neles, o meu coração aperta. Cada vez que eu penso nesse tempo sem o acolhimento que você pode ter vô, você pode ter vó, você pode ter tio, você pode ter pessoas que te acolham. Mas assim como o meu filho está descobrindo que a irmã dele morreu, eles também descobriram o que o pai deles... Por que o meu pai não vem? Por que a minha mãe não vem? Por que o meu pai não volta? Então, assim, durante muito tempo, sabe quando aquele sentimento de eu queria pegar essas crianças pra mim e dar um abraço nelas e falar: aqui vocês têm amor, aqui vocês têm acolhimento? Os filhos deles, você daria um abraço? Daria muito um abraço e um acolhimento, e diria que infelizmente, eles são vítimas de algo que acabaram sendo vítimas porque devem ter sido punidos num estudo, num reconhecimento para não ser conhecidos como um Nardoni e um Jatobá. Porque eles não são um nome comum. Não. Eles são um nome marcante. Então, eu tenho certeza que como foi essa ida para a escola, como foi conviver com esse trauma, deve ter sido muito difícil para essas crianças. Deve ser até hoje, e talvez carreguem para uma vida. Eles podem ter sido salvos também, né? Com os pais presos. Um pai que mata a filha... eu não vou nem entrar nesse mérito. Não sabemos, porque a vida não tem realidade. Não quero nem entrar nesse mérito. Mas eu digo, eles podem ter sido salvos também. Agora, eu tinha lido até que eles tinham mudado de sobrenome. Por conta exatamente disso. Porque eu falo muito isso. Você já imaginou você estar na fila do laboratório e fala Beto Nardoni? Todo mundo te olha. Imediatamente. Virou um símbolo de uma série de coisas. Eu não sei. Imagina o que não deve ter sido deles. Uma pergunta que eu não fiz, mas vou fazer agora, que a gente está caminhando para o fim. A Isabela gostava muito do Alexandre? Ela falava, ela externava? Você percebia que ela... Sim, gostava dele, gostava dos irmãos, gostava da família. Olha... Não sabemos, ela não falava. Não, eu acho que ela gostava, tanto que no dia de ir, ela pediu pra ir. E vai com ela. Pra ir pra lá, e vai com ela. Então, assim, a palavra gostar, acho que ela não tá mais aqui, ela não pode responder. Mas ela tinha... Dizer que a palavra odiar é o que eu posso responder que não. Tá bom. Você conversa muito com a Isabela? Olha, eu confesso que eu já tive conversas mais longas. Que é o que eu falo, o tempo vai passando, a sua vida vai tomando um outro rumo. Sim. Ela faz parte do meu dia a dia. E eu acho que hoje, com o Miguel, isso é mais latente. Porque ele tem muito... Ele fala realmente bastante dela. Ele gostaria... Teve um dia que peguei ele triste, chorando. Eu falei, mas o que você tem? O que aconteceu? Vamos conversar, conversa com a mamãe. Eu estou triste que eu não conheci a minha irmã. Então, assim, aí você pega e fala assim, como é que eu vou explicar ou superar isso? Porque quem tá triste sou eu de você estar ouvindo você falar aí uma coisa dessa. Então, nele é mais latente, além dele ser extremamente sensível e sentimental. Então, ele é dramático, ele gosta ele gosta não, ele é desse jeitinho. Então, eu tenho que trabalhar isso nele, e aí é um papo mais longo, é uma conversa que eu preciso ter, que hoje eu tenho essa maturidade de ter. Então, por mais que eu tenha muitas lembranças, então é algo mais interno. Sim. Diferente de ficar externando isso e talvez alguma coisa, algum gatilho que eu não saiba que meu filho tenha. A Isabela teria hoje 21 anos. 21 anos. Quem você acha que seria a Isabela? Como ela seria? O que ela estaria fazendo se você me pudesse? Pergunto isso sempre. Aí foi o que eu falei, ter a minha sobrinha comigo, hoje que tem a mesma idade que ela, conviver com ela, ver ela terminando faculdade, profissional, dedicada. A gente nunca sabe como a pessoa vai ser, né? Como ela seguiria a adolescência, aborrecência e afins. Mas ela era tão incrível que ela não podia ser diferente de incrível hoje. Ela
Deve ser. Eu sei que você fez um texto no aniversário dela muito bonito, da Isabela, que você fala, eu não sei o seu primeiro beijo, eu não sei. Toda vez essa angústia de não ver o dia seguinte dela, não todo dia, mas principalmente nessas datas. A minha angústia maior é não ter uma foto atualizada dela. Mas não de computador, né? Não, Que fizeram até uma foto dela. Não, inteligência artificial, uma foto real. De eu não saber o quanto a aparência ia mudar, se era o cabelo curto, se era o cabelo comprido, se era roupa justa, roupa larga, se era tênis, se era salto. Não ter essa atualização. Sim. E assim, conviver com filhas de amigas minhas e saber como elas se tornam e como elas vão, é uma coisa que acho que mexe mais comigo do que não saber o primeiro beijo ou que faculdade ela iria cursar, por exemplo. Todo filho é filho único, como me contou a Angelita Miguel, da mãe da Renata Miguel. Você, de alguma maneira, através dos seus filhos, você vai realizando esse desejo da mãe de ver os filhos crescendo. Ah, não tenha dúvidas. Isso ajuda. Todos os dias. E assim, eu às vezes abro mão de fazer várias coisas que eu queria, ou de, deixa aqui, porque eu não sou a louca, né? Aquela, nossa, meus filhos não vão, meus filhos não podem. Você está construindo seres humanos. Seres humanos. Para o mundo. Não coloquei meus filhos na bolha. Teria várias justificativas para isso. Sim. E não foi a minha ideia desde que eu descobri que eu estava grávida. Não coloquei eles vão pro passeio, eles vão fazer o que eles têm que fazer, vão sair com a madrinha, vão sair pro aniversário do amigo, eles fazem tudo. Então, mas eu ter essa oportunidade de estar com eles é o que eu priorizo. Se você pudesse encontrar a Isabela agora, se você encontrar a Isabela, o que você falaria? O que você vai fazer? Eu não sei se eu falaria, acho que eu só queria um abraço. Não tenho muito o que falar. Qual que é a sua última oportunidade, eu só queria um abraço. E sentir o cheiro dela. O abraço. Essa pergunta foi difícil. O abraço, ele é o melhor das falas, né? Você fala tudo.